Olá, tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos para o nosso terceiro vídeo de prescrição e controle de treinamento cardiovascular. Eu sou o Dr. André Lopes e estou te guiando nesse excelente curso a respeito deste assunto bem bacana para a gente trabalhar aqui nos cursos do Isubra. A gente vai começar agora, como eu falei na aula passada, a gente vai começar falando um pouquinho sobre frequência cardíaca de reserva. Então, a frequência cardíaca de reserva ela foi proposta por Carbone em 1957. O que ele diz a respeito disso? Que indivíduos com melhor condicionamento físico vão apresentar uma frequência cardíaca de repouso mais baixa, mais branda. Onde é que está escrito isso? No artigo original de Carbone, Quintala e Mustala, que foi publicado em 1957. Então ele mostrou os efeitos do treinamento sobre a frequência cardíaca, a heart rate. Então a gente vai conversar a respeito desse assunto agora. Pois é, a frequência cardíaca de reserva, ela tem algumas coisas bem interessantes. Ela agrupa alguns sujeitos, alguns indivíduos por idade, 35 anos, e ele estratifica a individualidade, estratifica pela frequência cardíaca de repouso. Então isso é bem interessante, ela é possível ser aplicada àquelas pessoas que queiram fazer treinamento físico utilizando a frequência cardíaca e verificando níveis, verificando escalas relacionadas à possível melhoria de cada um dos sistemas. Isso é bem legal e aplicado na grande maioria dos casos que a gente trabalha. Em alunos de academia, em alunos de corrida, isso é bem utilizável. Eu, inclusive, tenho artigos publicados a respeito de exercício físico que nós usamos exatamente a frequência cardíaca de reserva para fazer o controle de treinamento. Como é que funciona? O que é a frequência cardíaca de reserva propriamente dito? Bom, a frequência cardíaca de reserva ela é uma coisa bem interessante e ela está relacionada com a redução, o que você tem de frequência cardíaca máxima, reduzindo a sua frequência de repouso. Deixa eu explicar melhor. Quando você encontra a sua frequência cardíaca máxima, por exemplo, usando 220 menos a idade, você vai ficar em repouso em torno de 5 a 10 minutos e vai medir a sua frequência cardíaca. Tá ok. Essa não é a melhor forma de medir a frequência de repouso. O melhor seria aquela frequência que você acorda logo depois de 8 horas de sono. Mas nós entendemos também que não existe essa possibilidade ou é muito difícil você conseguir mensurar essa frequência cardíaca. Então, nós vamos resolver o caso fazendo com que o aluno fique em torno de 5 a 10 minutos, quietinho, deitadinho de preferência, e nós vamos medir a frequência cardíaca de repouso desse sujeito. Então nós temos 220 menos a idade, nós vamos ver outras equações, mas vamos usar essa como exemplo. Nós vamos fazer 220 menos a idade, nós temos a frequência cardíaca máxima. Agora nós vamos diminuir, subtrair o valor da frequência cardíaca de repouso. Pronto, essa é a frequência cardíaca de reserva. A frequência de repouso menos a frequência máxima vai nos permitir encontrar a frequência cardíaca de reserva. E quando nós estamos falando de frequência cardíaca de reserva, nós estamos falando, por exemplo, de VO2. Se eu quero trabalhar 40% do VO2 e eu vou usar a frequência cardíaca máxima, eu vou precisar aproximadamente 63% da frequência cardíaca máxima. Já a frequência cardíaca de reserva vai me dar 40%. 50% do VO2 equivale, na frequência cardíaca máxima, mais ou menos 69%. Na frequência de reserva, 50%. Notem que a frequência cardíaca de reserva tem uma relação muito íntima com o percentual de VO2 que vai ser trabalhado. Então, por isso que ela é uma equação melhor do que utilizar a frequência cardíaca máxima. Por isso que eu prefiro utilizar ela como forma de prescrição de treinamento para os sujeitos. Eu trouxe um exemplo para vocês. Então, olha só, nós pegamos um atleta amador de corrida, 28 anos, e eu peguei ali, ó, a frequência cardíaca máxima dele, 192. Então eu peguei a idade, menos 220, e achei 192. Volto a lembrar, existem várias equações para você achar a frequência cardíaca máxima. Eu estou usando a mais simples,
220 menos a idade. Depois nós vamos pegar a frequência cardíaca de repouso. Para esse sujeito foi 67 batimentos. Ou seja, eu deixei ele deitado durante 10 minutos e medi a frequência cardíaca dele. Isso apresentou 67 batimentos em 1 minuto. Perfeito. Então agora eu tenho a frequência cardíaca máxima dele, eu usei 220 menos a idade, e eu tenho a frequência cardíaca de repouso dele. 10 minutos deitadinho, medi a frequência cardíaca, deu 67 batimentos. Olha lá, eu vou calcular agora uma zona de treinamento entre 70% e 80% da frequência cardíaca máxima, tá? Da máxima não, da de reserva. Vamos dar uma olhada lá. Olha lá. A frequência cardíaca de reserva de treino dele vai aparecer 192 menos 67. Dá uma olhada lá. 192 é a minha frequência máxima, menos o 67 que é de repouso. Então eu vou achar a frequência de reserva dele. 192 menos 67. E eu vou multiplicar pelo percentual que eu quero. No caso, eu vou estar multiplicando por 0,7 e 0,8. Depois dessa multiplicação, eu vou somar novamente os valores, o valor que eu encontrei da frequência cardíaca de repouso. Ou seja, o resultado da subtração de 192 menos 67 vai ser multiplicado por 0,7, que é 70%, e vai somar de novo 67. A primeira zona, 70%, vai ser 155 batimentos por minuto. A segunda zona, ou seja, 80%, vai ser 167. Então eu vou ter uma faixa de treinamento que vai variar de 70% a 80%. Isso representa 155 a 167 batimentos por minuto. Não entendeu ainda? Eu vou recapitular passo a passo. A primeira coisa que eu fiz foi, eu vou descobrir a frequência cardíaca máxima desse sujeito. Eu peguei 220 menos a idade. Qual é a idade dele? 28 anos. Então 220 menos a idade, 192. Depois eu deixei 10 minutos ele descansando, deitado, em um ambiente silencioso e medi a frequência cardíaca dele durante 1 minuto. Essa é a frequência cardíaca de repouso. 192 menos 67, ou seja, frequência cardíaca máxima menos a frequência cardíaca de repouso, me deu o valor da frequência cardíaca de reserva. Essa frequência cardíaca de reserva eu vou multiplicar pelos valores percentuais que eu quero, na zona de treinamento. Nesse nosso exemplo, eu escolhi 70% e 80% da frequência cardíaca de reserva. Então eu vou multiplicar o valor que eu encontrei de 192 menos 67 por 0,7 e também por 0,8. Dentro desse contexto, eu vou somar esse resultado novamente à frequência cardíaca de repouso, ou seja, 67. Eu vou ter uma zona de 155 batimentos mínimos por minuto que ele vai ter que trabalhar, que representa 70% da frequência de reserva, e eu vou ter uma máxima, que é 167, que é os 80, vão ser os 80% da frequência de treinamento. Então agora eu tenho uma zona de trabalho. 155 é o mínimo, 167 é o máximo. Quanto isso representa? 70% a 80% da frequência cardíaca de reserva. Algo bem fácil, bem aplicável no nosso dia a dia e que você pode fazer rapidamente aí na academia, rapidamente no centro de treinamento, sem ter muitos equipamentos. Se você não tem frequencímetros, por exemplo, você pode usar um oxímetro, que vai medir a frequência cardíaca lá também no dedo ou na orelha. Se não tem isso, você pode botar um esfigmomanômetro de punho, que vai ter a frequência cardíaca dele. Ou se não, você compra um frequencímetro. Hoje em dia nós temos frequencímetros aí de R$100, R$150, e você pode fazer esse controle diferenciado do treinamento utilizando a frequência cardíaca de reserva, que o autor se chama Carbone e que ele lançou isso em 1957. Entendido isso? Então vamos dar continuidade aqui. Olha lá, agora a nossa variação ela é menor.
Lembra que usando a frequência cardíaca máxima, a nossa variação anterior era de mais 20 ou menos 20? Agora a nossa variação é um pouquinho menor. Ela está usando uma variação de mais 12 ou menos 12 batimentos por minuto. Então nós estreitamos um pouquinho o controle da frequência cardíaca usando a frequência cardíaca de reserva. Então uma zona de uma análise lá, ó, vai ser uma equivalência um pouquinho diferente em termos de avaliação. E aqui nós temos as relações lá de frequência cardíaca de reserva. Então utilizando lá o American College. Olha lá, então zona regenerativa, tudo certinho, bem bacana, como a gente viu anteriormente. Então a prescrição pela frequência cardíaca de reserva é um método interessante, a gente pode utilizar isso como forma de prescrição de treinamento, mas para atletas amadores, sujeitos amadores. Nós não vamos utilizar isso em atletas de alta complexidade, em sujeitos que precisam de um desempenho muito grande do ponto de vista cardiovascular. Por quê? Nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente, que para prescrever para atletas, nós vamos usar outras ferramentas. Então, as vantagens disso. É uma técnica não invasiva, eu não preciso furar o cara, analisar de qualquer outra maneira, eu consigo fazer isso de maneira bem fácil utilizando a frequência cardíaca, fácil aferição e monitoração se você tem um frequencímetro, pode gerar informações bem relevantes ao treinamento, as zonas, o controle da periodização e da intensidade desse treinamento, apresenta boa correlação com o VO2 máximo. Então é uma técnica, ok, joinha, eu posso utilizar a prescrição pela frequência cardíaca de reserva na população de forma geral. É melhor do que Borg, é melhor do que a frequência cardíaca máxima, então a frequência cardíaca de reserva de Carvone de 1957 é uma opção bem legal da gente utilizar, da gente aplicar no dia a dia. A gente pode fazer toda a prescrição, a periodização, utilizando essa técnica de frequência cardíaca de reserva. Chegamos ao fim desse módulo, onde nós vimos exclusivamente a frequência cardíaca de reserva, a frequência de Carvone. No módulo 4, eu vou começar um outro assunto, eu vou começar a falar um pouquinho sobre essa interação entre essas três formas aí, usando as frequências cardíacas, máxima e reserva, Borg ou VO2. Beleza? Então te vejo no módulo 4 daqui a pouquinho. Um forte abraço. Até mais.